Sabe, são poucas as obras feitas de uma forma única e que ainda ressoam comigo em um nível extremamente pessoal. É como elas ou serem identificáveis ou extremamente boas, não necessariamente acompanhadas uma da outra, mas raramente eu encontro essas intersecções que me afetam profundamente, como me ver em um reflexo, meus defeitos, sonhos, perdas. É sempre uma montanha-russa de emoções. Não que seja muito difícil, eu sou um jovem adulto que quer viver fazendo arte. Arte aí. Existem histórias disso na mídia, mas somente duas tiveram impacto na minha vida. Uma delas eu ainda vou falar sobre, mas hoje eu quero falar da mais simples. Um artista, na verdade, Misery Swing, que usa do pouco pra fazer muita coisa. Eu acompanho o Misery faz uns 2 anos, e toda música nova dele me surpreende no fato de que sempre é algo novo, porém claramente dele. Música é claramente sua paixão e sua forma suprema de expressão, e por conta disso ele consegue se conectar com outros com seu estilo único e imediatamente chamativo. E eu gosto de bastante coisa dele, mas eu quero ir a fundo no seu primeiro álbum, que inclusive foi meu primeiro contato com ele, Cheiro de Chuva, às 3 da manhã. Joguei a porra da minha vida fora, perseguindo sonhos tão irreais. Eu não sei mais o que fazer, não tem mais pra onde correr, eu tô preso aqui nesse lugar. Já começa logo de cara com o nome do álbum e das tracks. Pokémon, Power Rangers, Sessão da Tarde, tudo remete a coisas da infância de uma forma bem óbvia. E toda a ambientação dos beats mais dreamlike realmente deixam claro a intenção de apelo ao passado, que é algo bem importante pro desenvolver do álbum. Logo daí a gente já consegue compreender e enxergar o projeto como uma encapsulação de memórias da infância, de dias que não vão mais voltar. Pelo menos à primeira vista. Daí na primeira track, Pokémon Fire Red, já dá pra perceber o que faz desse álbum algo especial. Porém, antes de ir a fundo nisso, precisamos entender como a mídia usa da nostalgia para vender produtos. Nostalgia já nasce de um desejo de escape ao passado. Um tempo em que você era mais feliz e tinha mais energia. Acordava cedo para assistir TV Globinho e tomar Nescau. Nada no mundo parecia muito sério. Você odiava política e a escola era mais um lugar de reunião com outros amigos do que um ambiente sério. Isso tudo só existe na sua cabeça. O mundo não mudou do tempo que você era criança até virar adulto e ter mais responsabilidades. O que mudou foi sua percepção dele. Você não fala mais com seus amigos de infância, a escola virou algo cansativo, você não tem energia pra nada, e agora mais que nunca você tem noção do quão fudido o mundo tá. Nesse cenário fica meio impossível não querer voltar ao tempo onde ninguém sabia melhor. E não é algo novo empresas vendo essa tendência a jovens de sentirem um afeto às coisas do passado e usarem disso pra vender produtos. Pura nostalgia já foi causa de muita série meia boca ter sido criada. Menos você, amor. Você pode tudo. Esse tipo de técnica foi se aperfeiçoando com o tempo e se instaurando nas nossas cabeças ao ponto de que crianças que nasceram em 2010 sentem nostalgia por coisas dos anos 80 porque elas viram Stranger Things. É bizarro como nostalgia acaba sendo a primeira forma de todo ser humano de experienciar escapismo, mas é um escapismo falho. Como tem dependência total na sua percepção de coisas ao seu redor, não importa o quanto você queira voltar no tempo, o quanto você zere o joguinho que jogava quando era criança, o quanto você reviu os desenhos que assistia na infância, o sentimento nunca vai ser o mesmo. Nostalgia é a nossa mente fazendo um truque nela mesma, tentando se prender ao passado, numa versão de você mesmo que já não existe mais. É normal pensar, poxa, queria voltar a ser uma criança, mas quando a gente coloca em prática e busca isso nos fatores externos que temos controle sobre, como o que assistimos, percebemos o quão frio a realidade consegue ser. Não importa o quão firme nos agarramos ao passado. Ele já se foi. E claramente empresas não ligam pra isso. Produtores e séries se beneficiam dessa busca pela fuga e coisas do passado. Isso move o mercado e pagam as contas. Então não importa o quanto isso possa danificar uma pessoa, que vai acabar ficando paralisado no tempo. Se dá dinheiro, vai ter mais uma temporada de Stranger Things. E mais filmes que se passam nos anos 80 ou coisa assim. Porque é trendy sentir nostalgia. Ela funciona muito bem como ferramenta pra engajar. Não só na indústria, como também na própria internet. Porra, quem nunca viu aqueles posts falando de TV Globinho ou coisas da infância e essas merda assim? Se é algo simples com que as pessoas vão se relacionar e lembrar com carinho, vai dar like e engajamento. Isso é o que aprendemos a esperar de nostalgia, algo que serve somente como escape. Mas isso não tá certo, né? Nostalgia não é sentir saudade do seu passado com carinho. Na verdade, significa sentir saudade da sua terra natal, do original grego. O que é curioso, sempre temos saudade de um estágio anterior das nossas vidas, porque só quando estamos longe conseguimos perspectiva suficiente para reparar o quanto tudo era mais fácil. Só que quanto mais a gente se desenvolveu em uma sociedade, mais ficaram à mostra obras e objetos que remetem a tempos em que vivemos. A saudade de casa se torna a saudade de um lugar seguro, não no espaço, mas sim no tempo. Mais bizarro que isso é que não dá pra ser algo inocente, como quem lembra de levantar a mão vindo DBZ, curte se você lembra. Da infância foda. Shut the fuck up. Já se vem atribuído com seu significado mais antigo um senso de melancolia, porque logo se revela o vazio existente na nostalgia. A busca pelo passado te impede de se mover pra frente e acaba te paralisando. E eu nunca nem teria pensado nisso se não fosse essa música do Misery Swing, que usa de toda essa ambientação apelativa à nostalgia de uma forma aconchegante, mas que imediatamente nos confronta com as suas consequências ao indivíduo no presente, narrando uma noite que não consegue dormir. Noites em claro,
pensando demais no que eu fiz. Já nos colocando em uma perspectiva presente sobre uma pessoa relembrando o passado, não de uma forma ilusória, com o escapismo fornecido por uma parte da nostalgia e já no seu resultado de vazio, remorso e melancolia. Pensando demais no que eu vou fazer e nunca no agora. A mente não escapa somente para o passado, existe também as ânsias do futuro. E nessa tempestade é impossível se enxergar no momento. Acaba que o Misery usa da nostalgia para confrontar diretamente o telespectador com seus recursos de escape, contando a própria realidade em tempos difíceis e perdidos, divagando sobre erros e tempos mais simples do passado, enquanto que só consegue esperar que isso tudo passe. Instrumentaliza a nostalgia como algo aprisionante, não preenche nada e pode se tornar responsável pela paralisação que impede tantos de seguir em frente, se fixando em uma época que não vai voltar. Viver uma época onde nostalgia é algo tão normalizado em massa e tão consumível, totalmente comercializado, ver de fato a realização de que é algo nocivo pro indivíduo em tão poucas linhas, me deixou embasbacado com a capacidade lírica do Misery. Logo no primeiro álbum quebramos nossas expectativas e estamos prontos porque vai claramente ser uma experiência pessoal cheia de dor e arrependimentos, porém também cheia de aprendizados e consciência. Ah, e é meio que um love album também. Mas é tão solitário aqui dentro que é difícil não perceber que mesmo que eu não precise, eu quero você. Yeah. Todo esse álbum reflete como Misery e todas as pessoas que conseguem se identificar com ele foram moldados por mídia. Já mostrado na busca por nostalgia, mas aqui fica claro também uma questão muito interessante e complicada: as expectativas irregulares e totalmente mal direcionadas sobre relacionamentos. Desde muito cedo em diversos filmes e séries aprendemos como relacionamentos são importantes, e em alguns casos a única forma de ser completo. Amor é o que cura tudo, é a coisa mais importante do mundo. E isso serve de resposta até mesmo nos lugares menos imagináveis possíveis, como em um filme científico que deveria ser incrível, mas na real é bem mais ou menos. Love is the one thing we're capable of perceiving that transcends dimensions of time and space. That's just lazy writing. Não que não exista significado e valor dentro do que amor consegue representar, mas da forma que nos acostumamos a consumir, se resume em encontrar o príncipe encantado que vai tomar conta de você em todo momento, e você nunca terá que sofrer de novo na vida. E isso em filmes da Disney que a gente cresceu vendo, então é óbvio que reflete no que nós esperamos de outros relacionamentos. É novamente buscar se completar por fatores externos. Tentar achar a pessoa perfeita que vai te amar incondicionalmente é mais fácil do que ter amor próprio. E isso é algo social, tá implantado profundamente nas raízes da nossa sociedade. É complicado o processo de se desmantelar disso. Acho que é isso que alguns chamam de crescer, sabe? Aprender a ser suficiente por si mesmo, mas não deixando isso impedir que você tenha relações saudáveis com outros. Afinal, não dá pra viver sozinho. E uma vez que nós percebemos como fomos mal instruídos desde uma idade muito pequena, a jornada pra se desconstruir disso é longa. E de certa forma, nunca mudamos. É mais que aprendemos a controlar isso. Mas em algum lugar lá no fundo ainda existe esse desejo burro e egoísta que grita mais que qualquer senso de moral que temos. Ainda mais em tempos solitários e com a facilidade de ter relações que partem somente da necessidade de uma pessoa. Se torna muito fácil ser egoísta, e esse desejo continua vivo em nossos corações. Em algum lugar. Eu não acho que algum dia eu tive alguém, e agora eu sei que eu não preciso de ninguém. Mas é tão solitário aqui dentro que é difícil não perceber que mesmo que eu não precise, eu quero você. Yeah. E assim acaba a primeira track do álbum. Algo que vale notar é como o álbum é construído como se fosse uma viagem esporádica a cantos da mente do Misery em uma noite de insônia, deitado e olhando pro teto, somente com seus pensamentos espertos demais pro seu próprio bem. É uma consciência que assassina as ilusões que são tão fáceis de se cair, mas ainda assim, com todo esse conhecimento, ele ainda não consegue evitar de ficar parado, consequência de pura exaustão. A segunda track é um pouco de variações de ambiente presente com menções de futuro e passado. Eu sei que se eu olhar pra trás eu nunca vou querer voltar, e se eu olho pra minha frente eu não quero avançar. Afastando a todo custo as partes dolorosas da simples existência, buscando desesperadamente um pedaço de paz em algum lugar do tempo. Então vai embora daqui, eu não sei mais o que você quer de mim. Pode até ser interpretada como Misery cantando sobre uma pessoa em específico, porém uma interpretação não cancela a outra. Essa pessoa em particular não é um ser humano, e a concepção dela que existe somente na perspectiva de quem observou, nesse caso, o Misery. Então quando ele a rejeita, acaba que ele rejeita todo aquele tempo e espaço onde ela existiu ou há de existir. Sem inventar de voltar quando eu já esqueci.
Aqui existe somente as lembranças e pensamentos. Aqueles esquecidos deixam de existir. Estamos na perspectiva única da mente do Swing, da forma mais pessoal possível. A segunda track estabelece o resto do ambiente e como o álbum vai funcionar mais pra frente. Como cada pequena palavra pode significar absolutamente porra nenhuma, ou tudo, se você escutar de certa forma. Esse álbum é, mais que tudo, sobre perspectiva. E a do Swing é bem curiosa. E como eu falei, tem muito valor pra mim por se comunicar com um lado bem grande meu, o artístico. Vem cá, por algum momento, deitado na cama provavelmente, você já se pegou pensando que jogou sua existência no lixo? Porque eu sei por um fato que o Swing também. Grande parte de ser artista é aprender de novo e de novo que o mundo tá cada vez mais caminhando para a direção oposta. A acomodação e destruição por meios quase que invisíveis, se infiltrando primeiro em nossa infância e depois nas nossas relações. Tudo moldando o recipiente perfeito para uma máquina de consumo em massa que busca somente a substituição da realidade, que é cruel demais. Mal sabem eles que a criação dessa realidade cruel é proposital. Destruíram sua casa para que não tivesse outra escapatória, exceto essas migalhas. Esses fragmentos industrializados de felicidade que são vendidos pra gente em uma escala gigante, frequente e interminável. Um pesadelo eterno, onde a realidade se torna dispensável, desinteressante e assustadora. Machuca, então você se tranca, se fecha, dedica sua existência a essas distrações, enquanto não percebe que elas são o motivo de sua danação. Foda-se nostalgia, foda-se as expectativas irreais de amor. Eu não tô nesse mundo pra ser uma máquina, eu não quero ser um robô, eu tenho paixões, eu quero criar algo pro mundo que me decepcionou. E os jovens têm essa energia que parece não ter fim, mas tem. Uma hora ou outra cansa. Um cara muito esperto uma vez falou que saber do fim não impede que o fim chegue. Acho que isso se aplica aqui. Eu posso falar o dia todo das instalações fodidas que são criadas em nossa mente quando crianças, e como possivelmente se desmantelar disso. Como você deveria dedicar sua vida somente em função da sua arte e naquilo que vai te preencher artisticamente, porque não existe nenhuma outra forma de ser completo, a não ser que você mesmo faça algo. Como não adianta buscar mundo afora respostas pros problemas que estão dentro de você. Mas mesmo tendo ciência disso tudo, minha voz é imediatamente abafada por um cansaço em simplesmente existir. Não quero cigarros, parei de fumar, mas ainda quero morrer, dá vontade de voltar. Cadê aquela criança que sonhava em ser alguém melhor? Acaba que quando tudo se torna produto, não existe muita coisa com valor. São mais e mais respostas algorítmicas feitas pra gerar número. Essas coisas gigantes lá fora no mundo são indestrutíveis. E o reconhecimento dessa força e o inescapismo do vazio são uma das coisas que mais me chocaram da primeira vez que eu escutei Misery. Muitas vezes, assim como eu sim só queria deixar de existir, poder ter uma segunda chance e mudar minha vida. Mas crescendo você percebe o quão bobo isso é. Não o desejo de voltar, ele sempre vai existir. Mas agora vem acompanhado um reconhecimento do que já se foi, se contentando na própria miséria. Não posso mais voltar atrás, eu já perdi meu tempo. Na última metade, o álbum vai se tornando cada vez mais pessoal e honesto. Esse desespero é sem dúvida verdadeiro e existe dentro da alma não só do Swing, mas também de qualquer pessoa que consiga entender do que ele tá falando sobre. A exaustão em criar é devastadora e a quantidade de escapismo ao redor dificultam em tentar a todo custo te fixar no mesmo lugar. E das verdades mais tristes e arrependimentos mais profundos, mesmo que não necessariamente verdadeiros, nasce Tazo de Cheetos, a minha música favorita. Eu não consigo nem contar as vezes que eu me peguei vivendo essa track. Os sentimentos mais cruéis que existem sobre eu mesmo dentro da minha mente tomando lugar em uma voz. E isso foi o necessário. Eu precisei escutar alguém personificando esses pensamentos pra perceber o quão idiota isso é. Só que mais importante, o quão real tudo aquilo também era. Senti que não só eu penso aquilo de mim mesmo, que eu não tava sozinho, através da arte. O Misery Swing acaba se comprometendo principalmente em dar voz a seus pensamentos, a linha de raciocínio inteira, desde o surgimento até a percepção do próprio e reflexão em cima de questões já estabelecidas. Eu deveria só deixar tudo fluir. Em um nível intelectual, ele sabe o que está acontecendo, mas isso não impede seus sentimentos. A perspectiva que o Swing provém aqui é muito reveladora e dá espaço para questões muito interessantes e complexas, como por exemplo, a existência de uma carreira dentro desse próprio desespero e fugas. Existe um texto feito pelos Jonas Mekas no seu curta Song of Evgnon, que fala sobre esse dilema. Eu deveria ir a um lugar silencioso e trabalhar nisso tudo eu mesmo? Eu me perguntei. Não, a voz falou. Você deveria continuar onde está e continuar o que está fazendo, e fazer funcionar do jeito difícil. O jeito fácil vai salvar somente sua alma. O jeito difícil salvará sua alma e algumas outras. Então essas são suas escolhas. Salvação por si mesmo ou salvação junto com os outros.
O trabalho do Jonas Mekas lida muito com o cotidiano, com a vida. O seu trabalho mais famoso, e um dos meus filmes favoritos, As I Was Moving Ahead, I Saw Brief Glimpses of Beauty, é um conjunto de suas filmagens e questionamentos sobre a vida. Nenhum tenta definitivamente respondê-los, até porque tiraria a graça do exercício. Incentivar o próprio telespectador a tomar partido, dar significado você mesmo ao filme e à experiência que você está tendo com a obra. Em certa parte do filme, o Mekas fala que ele não vê ponto em fazer filmes tradicionalmente se a vida existe. Por que fazer isso se ele pode simplesmente apontar uma câmera e encapsular o mundo? Essa paixão clara que existe em filmar é o que lhe leva a criar, não importa o quão doloroso seja. E nesse texto dele se prende em todas as implicações de transformar suas dores pessoais em peças de arte que se comunicam com outros seres. O desejo de completo isolamento e busca somente por preencher a si mesmo, ao mesmo tempo que sua paixão te leva ao caminho de criação artística, que vai inevitavelmente se conectar com outras pessoas. Esse desejo egoísta de abandonar tudo tá presente no Swing também. Se eu não voltar amanhã de manhã, não espera por mim. Falando diretamente com seu público sobre abandono de tudo pra conseguir viver. Eu já vou tá bem longe, voltando pro mesmo lugar de onde eu vim. Tudo aquilo que foi nem era pra tá aqui. Eu tô pensando em todos, eu não penso em mim. Eu não sou egoísta, então por que eu tô sendo punido? Não faz sentido, né? Mas é porque aquele preenchimento artístico que eu falei mais cedo é um jeito bonito de disfarçar inseguranças pessoais. Realmente, não existe nada definitivo que vai te fazer uma pessoa completa, porque essas coisas não existem. O máximo que você consegue ser é você mesmo. Isso deveria ser o suficiente, né? E chegamos na penúltima track, Mansão Foster para Amigos Imaginários. Se você foi ouvir o álbum, ou se pelo menos foi atento, deu pra perceber que eu falo muito a fundo em coisas que parecem simples, como se eu estivesse procurando coisas onde não existem. Talvez isso seja parte do que faz arte. Você pode enxergar um mictório, mas eu vejo arte nisso. Você pode achar isso um slideshow de imagens do Google Fotos, mas eu enxergo arte nisso. Você pode achar que isso é um álbum simples de 20 minutos que realmente não diz nada profundo. É no máximo um love album lo-fi. Só que eu não sinto que eu menti em nada desse vídeo. O Misery Sim é de verdade um artista que eu acompanho e gosto muito, e vejo valor em cada pequena coisa que ele produz. Eu dei meus chutes do que esse álbum é ou pode ser sobre. No fim não existem respostas certas. Por isso que eu quis parar aqui nessa música pra falar abertamente isso. Eu sei tanto quanto você sobre o que esse álbum é sobre. Em outras palavras, eu não faço ideia do significado de nada aqui. Mas vamos tentar descobrir. Não só é divertido, mas existe muito valor nisso. A arte só existe no intervalo de sua criação e percepção dela por outros. E nessa música em particular, o Misery repete duas frases no fim se mesclando. Representa o quão volátil esse projeto inteiro foi. Indo de ponta em ponta, das formas mais largadas possíveis, em temas que permeiam a mente desse cara. Uma sequência despretensiosa de frases recheadas de emoção. Uma parte desse álbum é sobre aprender a se perder e eternizar essa parte sua na obra. Eu vou voar pro infinito e não voltar. Eu vou voar. Pro final, existe uma tentativa de adeus doce. Não menos melancólico que nada no resto do álbum, mas... porra, o que mais tem pra falar sobre? Eu penso demais sobre coisas que eu não entendo. Eu não sou mais capaz de conviver com sentimentos. Nessa música, o Misery Sim usa tudo o que lhe resta pra forçar uma compaixão e tentativa de sair dessa zona de escapismo. Porque no fim toda forma de escape é ineficiente. Essa culpa não vai embora. E essa busca que existe lá no fundo da alma de todo mundo de fuga não vai sumir. Mas não importa o quão complicado os seus sentimentos são, você não é o único que sente nada no mundo. Assim como nenhum desses sentimentos são definitivos. Em todo momento que você estiver perdido dentro de si mesmo, tenta se lembrar que ninguém no mundo além de você se entende. Não tente buscar uma versão diferente disso, não no passado ou projetando o futuro. Isso é uma verdade inescapável. Você é você, e isso basta. Eu não busco nada que me afaste de mim mesmo. Se eu olho pras estrelas, sei quem sou, e isso nunca foi segredo. Acaba que tudo isso são fragmentos do que fazem esse álbum ser espetacular. Ele é tudo isso, em todas as suas formas. E depois disso, o Misery obviamente continuou postando música, e mais pra cá ele tá numa vibe bem mais animada e se divertindo mais, principalmente quando ele tá com a galera imensamente talentosa da White Noise Kids, que inclusive apareceram em alguns feats do álbum. O Don't Go Home, Yel Preton, Starry aparecem e todos são muito bons de som, e todos compartilham da mesma base do swing, falando suas perspectivas jovens de querer viver de arte. O Sharks em específico tem um LP muito bom chamado Sorry About The Mess, que tem uma capa de Evangelho
Evangelion. E foi só aí que eu reparei como tudo isso tem grande influência de um trabalho tão emocionalmente aberto quanto o Eva mesmo. A gente tem muita sorte de poder ver essas pessoas jovens e emocionalmente complexas se expressando de uma forma tão aberta e linda. E no caso do Swin, isso só pôde acontecer porque ele se arriscou em algo emocionalmente aberto logo no seu primeiro álbum. Esse cara sabe conduzir minha mente por música igual um maestro. O próximo álbum, 555, carrega tanto voo emocional pra mim quanto esse primeiro, assim como os singles dele. É incrível ver ele amadurecendo a cada track nova que ele sai. E sempre que ele anuncia algo novo eu fico ansioso e mal posso esperar pra ver o que ele faz em seguida, seja sozinho ou com a galera da White Noise. E mais que tudo, eu fico feliz em poder experienciar a arte desse mano dessa forma. Espero que agora você possa experienciar da sua forma também.